Bom dia, irmãos, na graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, onde a gente está estudando a supremacia de Cristo com base no livro de Hebreus. Já tivemos a primeira aula domingo passado. Hoje nós vamos ter mais a nossa segunda aula, cujo tema é Cristo superior aos anjos. Às vezes eu vou baixar um pouco da tela, que eu estou controlando o computador, notepad, Bíblia, tudo aqui. Então, às vezes eu vou sair um pouco aqui, porque eu estou fazendo essa transição, né, de mídia. Então, o objetivo da aula de hoje, os objetivos da aula de hoje são o seguinte: a gente entender que Jesus Cristo é superior aos anjos, que eles são mensageiros de Deus, sentir que Jesus é o perfeito Filho de Deus e único mediador entre Deus e os homens, e no agir, adorar e orar somente a Deus e Cristo, jamais aos anjos. Eu queria começar a gente fazendo uma oração, pedindo ao Senhor que esteja aqui conosco. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos deu, pela tua graça, pelo teu amor sobre as nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor esteja com cada um que está assistindo esse vídeo na sua casa, no seu lar, abençoando a sua família, e que todos possamos ser edificados pelo teu Espírito, Senhor. Que mesmo à distância estejamos todos num só Espírito. É o que eu te peço, em teu nome, Jesus, é que eu oro. Amém. Então, nós estudamos na lição passada, o Maxioli deu um panorama do livro de Hebreus, e hoje o escritor de Hebreus, ele já começa o livro, se você for ver, ele já começa o livro de Hebreus não tem nem saudação. Ele já começa expondo o que ele quer falar, que é justamente a supremacia de Cristo. E só para pegar um gancho da aula passada, esse livro foi escrito para crentes hebreus, que eles deveriam estar sofrendo algum tipo de perseguição, ou de alguma maneira eles estavam esfriando na fé. Tanto é que em Hebreus, lá na frente, ele vai falar lá para os leitores dele, lá dizendo: vocês já deveriam ser mestres, mas ainda precisam de leite. Então, assim, de alguma maneira aqueles crentes, eles tinham meio que estagnado na fé, e alguns dizem até que estavam tentando retornar à prática do judaísmo devido a perseguições, alguma coisa assim. E o escritor de Hebreus, ele vem mostrar que Jesus é melhor do que o judaísmo, né? Então, assim, a gente tem que ter em mente que todo o livro de Hebreus é um livro que mostra que Jesus, ele é superior. Por isso que o título da revista é A Supremacia de Cristo. E esse livro foi feito para isso, para mostrar que a revelação dada por intermédio da lei, o sistema antigo, muitas vezes eu vou falar aqui, ele é inferior ao ministério de Cristo, né? O escritor de Hebreus, ele procura mostrar que Jesus, ele é o único capaz de salvar. Não são os ritos antigos, não são as práticas mosaicas, né? Mas é através do ministério de Jesus aqui na terra que é possível a gente ser salvo, né? Então, o objetivo dele é mostrar isso, que a revelação, né, dada, né, através da lei é inferior a Cristo, né? Então, Cristo veio algo maior. A gente tem que entender que, mesmo no Antigo Testamento, a Bíblia é muito clara quando diz que pela lei, ninguém pode ser salvo. Então, as pessoas eram
salvas no Antigo Testamento não porque cumpriam ritos da lei, mas porque criam, né? Em Hebreus 11 lá, mais na frente ele vai falar lá a galeria da fé, dos homens da fé, onde ele vai reforçar a questão da fé, né? As pessoas que viam o invisível. O pessoal do Antigo Testamento olhava para frente pela fé e via Cristo. Hoje nós olhamos para trás, vemos o Cristo da história e cremos que Ele é o Salvador, o Messias, Ele que veio, morreu e ressuscitou, né? Mas então é através de Cristo que nós somos salvos. E o autor de Hebreus, tentando trazer isso à mente do seu público, que estava tentado a retomar práticas antigas, ele começa a mostrar a superioridade de Cristo sobre todo o sistema antigo, né, sobre todo o sistema anterior. Ele começa a mostrar a questão de que Cristo é superior aos anjos, que a gente vai ver hoje, superior a Moisés, superior a Arão. Ele começa a mostrar tudo, né, que a revelação de Cristo é superior. Ele já começa, a primeira superioridade que ele já mostra é já no início, né, quando ele diz lá no versículo 1, de Hebreus 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então, a revelação que temos agora não é uma revelação como antigamente. Antigamente, quando Deus queria falar ao povo, se tinha um profeta, esse profeta que Deus levantava, ele falava ao povo, assim diz o Senhor, como está lá em vários livros do Antigo Testamento, né? Então Deus usava um profeta. Hoje, ele fala lá no versículo 1 que a revelação é através do Filho. Então o Hebreu já começa a mostrar que a superioridade desse novo modelo é maior, né, já na revelação. Se antes Deus falava por profetas, agora ele está falando através do próprio Filho de Deus. Então, assim, é uma coisa para a gente ter em mente que ele tem que sempre, tudo que eu vou falar aqui, tudo que a gente vai falar sobre esse livro de Hebreus, o foco que você tem que ter em mente é que o objetivo dele é mostrar que Cristo é superior a rituais de antigos, né? Então, a revelação de Cristo é superior, né? Como eu disse, Deus, ele não nos falou, ele está falando agora pelo Filho, né? E a gente tem que entender que em Hebreus 1, eu li o versículo 1, vou ler agora os demais versículos, vou ler o versículo 2, que diz que nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, a revelação de Cristo, ela é superior, né? Então, é superior porque Cristo não é um simples profeta, ele não é um simples servo de Deus, mas ele é o Cristo ungido, né? Então, por isso que a palavra agora se revelou pelo Filho, né? Além disso, Jesus, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ou seja, ele é Deus em essência, né? Essencialmente, você olha para Cristo, você vê a Deus. É por isso que ele chega lá para Filipe, Filipe fala, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus diz, Filipe, eu estou tanto tempo aqui convosco que você me diz, mostra-me o Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Então a ideia é essa, o resplendor é aquilo que brilha a partir de uma fonte. Essa é a ideia. A imagem expressa traduz a palavra grega que quer dizer que Cristo é a exata representação da essência de Deus. Jesus, ele tem a mesma substância, a mesma essência de Deus. Por isso que quem vê Jesus, vê o Pai. Não são figuras distintas, né? Não são
Não são seres destituídos, dissociados. Então Jesus, ele é a ação de Deus, né? Jesus, ele se tornou superior aos anjos. Então, assim, a gente vai ver um pouco mais sobre isso. A nossa aula é basicamente sobre essa parte. Mas se a gente continuar aqui, ele vai ter aqui que Jesus, ele é a autoridade de Deus. Ele se assentou à destra do trono da majestade nos céus. A ideia aqui desse assentou-se é a questão de que depois de ele fazer tudo, ele se assentou. O trabalho estava completo. E como o trabalho estava completo, né, ele se assentou ao trono, ao lado de Deus. Por isso que na cruz, quando ele cumpriu toda a profecia, tudo sobre ele, ele disse: está consumado. Então, assim, está tudo feito. Não há mais o que necessite fazer. Então, Jesus, ele queria dizer isso, né? Tudo foi feito e não tem mais o que fazer. Eu estou meio, irmãos, aqui tentando, às vezes você vê que eu sumi, é porque eu estou tentando aqui, são 3 aparelhos aqui para mexer, e às vezes eu fico meio perdido aqui, né? Então vamos lá. O nosso foco de hoje é esse, é Cristo superior aos anjos. Como eu falei, o livro de Hebreus, ele é basicamente com o propósito de mostrar que a superioridade de Cristo sobre o sistema antigo. E ele falou sobre a revelação, que a revelação agora de Deus, ela é superior, né? Antes Deus falava por profetas, agora ele falou pelo próprio Filho. E ele vem falando assim que Cristo, ele é superior aos anjos. Ele começa a dizer também lá no versículo 4, né, do capítulo 1. Ele fala o seguinte: se assentou-se, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, assim, é bom a gente ter em mente, né, que os anjos, para o povo judeu, eles eram tidos como os mediadores da lei, né? Então, assim, a lei foi dada por intermédio de anjos. Se vamos abrir a palavra lá em Deuteronômio 33:2, se você ler, você vai ver que está escrito lá: disse, pois, o Senhor veio de Sinai e lhe subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Lá em Atos 7:53 diz: vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Isso aí é Estevão falando para os judeus, né? Vós judeus, vós hebreus que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Gálatas 3:19. Logo, para que a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Então, assim, você vê que para o judeu, para o hebreu, para esse público que o autor estava se dirigindo no livro de Hebreus, a lei foi intermediada pelos anjos. E aí ele vem falando justamente que Cristo é uma revelação melhor, superior, porque ele é filho, não é profeta. Ele é superior aos anjos, né, que os hebreus tinham como mediador da lei. Por essas coisas a gente não precisa seguir a lei. Mas o que são anjos? Talvez seja a primeira pergunta que a gente vem à nossa mente quando ele fala nesse versículo 4 aqui, né, que excelente, tornando-os tão superior aos anjos, né? Ao decorrer da lição, nós vamos definir esse conceito e mostrando a superioridade de Cristo com relação aos anjos, né? Então, o primeiro ponto que eu queria mostrar é a superioridade de Cristo no seu nome. A própria palavra anjo, ela significa mensageiro, né? Ela significa aquele que transmite uma mensagem.
Já a palavra Cristo, deixa eu mudar aqui. Já a palavra Cristo significa ungido, né? O Messias profetizado do Antigo Testamento. Então, o primeiro ponto aí já é a gente definir a superioridade de Cristo com relação já ao conceito do próprio nome. Anjos são, por definição, mensageiros. Cristo não. Cristo é o ungido, aquele que é o Messias que foi profetizado, que morreu e ressuscitou. Então a própria palavra, o próprio nome de Jesus, né, como Cristo, já define isso, né, já define que é algo superior. Estamos falando de alguma coisa, de algo melhor, maior, mais poderoso. Lá em Filipenses 2, 9 e 11, diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E que o nome de Jesus está acima de todo o nome. Deus o exaltou sobremaneira. Então, por definição de nome, a gente já percebe que Jesus, ele é superior aos anjos, né? Mas assim, não é só a questão de definição de nome. Nós temos a questão da natureza. Cristo, ele é filho de Deus. Vamos ver lá Hebreus 1:5. Eu vou ler aos poucos, porque como a aula é online, eu acho que não tinha sentido eu ler tudo e depois ir voltando um a um. Aí os irmãos também em casa podem usar o pause para ler Hebreus de 1 a 13, ler o capítulo inteiro, né, o capítulo 1 inteiro. Pode dar um pause, ler tudo, depois a gente vai trabalhando ponto a ponto. E a cada medida também eu estou sendo rápido no ler, porque se o irmão quiser em casa, ele pode dar um pause aí e acompanhar e ler com mais calma o texto. Mas Hebreus 1:5 diz: pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, e hoje eu te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será filho. Então assim, Cristo, ele tem essa filiação. É claro que essa filiação aqui de Hebreus 1:5, ela é um pouco diferente quando a gente lê um pouco antes lá em Hebreus 1, de 1 a 3. Eu vou reler Hebreus 1, de 1 a 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, nesse capítulo, nesse trecho do versículo 1 ao versículo 3, Jesus, ele é filho por natureza, por essência, ele é filho de Deus, né? Por ele ter a mesma essência, a mesma expressão como vimos, ele é filho de Deus. A gente reconhece essa filiação como uma filiação eterna, uma filiação divina, uma filiação essencial. Já quando ele chega lá no capítulo 1, no versículo 5, quando ele diz lá que Jesus é o Filho de Deus, né? Tu és meu filho, eu hoje te gerei, né? Então essa é uma filiação que a gente chama uma filiação por aquisição, né? Onde Jesus, basicamente esse hoje te gerei significa que foi sendo feito, ou como diz a versão King James lá, tendo se tornado filho. Então a gente tem essa filiação aí que ele está apontando, é uma filiação do Jesus homem, que veio, foi gerado, né? E aí, se a gente for ler lá no Salmo 2:7, né, diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. 1 Crônicas 17:12 e 13 diz: este me edificará a casa,
e eu confirmarei o seu trono para sempre, e lhe serei por pai, e ele me será por filho. E a minha benignidade não retirarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. E, então assim, lá em 2 Samuel 7,14, basicamente a mesma coisa que está lá em Crônicas. Então você vê assim que é uma filiação de Cristo como homem, né? Cristo descendente de Davi, né? Por isso que muitos diziam que Cristo é o filho de Davi, ou da descendência de Davi, mas o próprio Jesus, interrogando os escribas, fala: se Cristo é o filho de Davi, por que ele disse ao Senhor, ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés? Então assim, a ideia aqui dessa filiação é uma filiação mediatorial, funcional, conquistada, escatológica. Conquistada por quê? Porque Jesus conquistou na cruz, né? Ele veio ao mundo, morreu por nós e conquistou. É esse tipo de filiação que ele está falando aqui. Tu és meu filho e hoje te gerei. E é claro que a nenhum anjo Deus falou isso, né? A nenhum anjo há essa menção de que você não vê assim Deus falando para Miguel: hoje é meu filho, hoje tu és meu filho, eu te gerei, ou para o Gabriel. Não há menção disso na Bíblia. Só para Jesus há essa menção, né? Só para o Messias essa menção de que Cristo é o Filho de Deus, né? Então assim, Jesus ele tem essa superioridade na natureza divina de ser Filho de Deus, coisa que os anjos não a têm. E ele também tem porque ele é o primogênito, né? Ele é o primogênito da criação. Qual é a ideia dessa primogenitura também? Às vezes pode dar uma confusão. Está lá em Hebreus 1,6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Então Cristo é o primogênito, não porque foi o primeiro ser criado, mas porque através dele recebemos a adoção de filhos, né? Então assim, se a gente ler lá em Colossenses 1, 13 e 18, a gente vai achar o seguinte, 15 e 18, desculpa. Esta é a imagem do Deus, este é a imagem do Deus invisível. Deixa eu mudar aqui. Este é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então a gente vê aí o apóstolo Paulo falando aqui aos Colossenses que Jesus ele foi o primogênito, não no sentido de primeiro ser criado, mas no sentido dele ter a primazia sobre todos aqueles que vão ressuscitar em Cristo. Ele foi o primeiro, o primogênito. Lá em Efésios 1, 5... bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então nós fomos adotados, recebemos o título de filhos de Deus através de Jesus, que foi o primogênito, né? O primeiro filho, o principal. Ele tem essa primazia, né? E aí, como a gente vê lá em Hebreus 1,6, o primogênito, ele diz, né? Novamente eu introduzi o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Então assim, você vê que não há, né, nenhuma menção na Bíblia de que a gente tenha que adorar os anjos. Pelo contrário, se a gente for lá para Apocalipse 22, né, de 8 a 9,
diz lá: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso, eu sou um conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então, não devemos adorar anjos, né? Os próprios anjos, eles recusam adoração. O único anjo que deseja ser adorado é o diabo, né? É Lúcifer, que é Satanás. Esse quer ser adorado, mas os anjos de Deus, eles não aceitam adoração. Eles levam aqui a adorar a Deus. Apocalipse 19:10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vês, não faça isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, observa aí que os anjos, eles são conservos, né, nossos. Eles são servos também de Deus. Assim como nós somos servos de Deus, os anjos também o são. Então, assim, por isso que a gente não deve adorar a anjos. A gente não deve prestar cultos a anjos, né? Esse negócio de louvor a anjo, isso aí não tem respaldo na palavra de Deus. Então nós vimos que Cristo, ele é superior no nome, na própria definição da palavra Jesus, né, ou Cristo, que é o Messias, o ungido, e a palavra anjo significa simplesmente mensageiro, né? Ele é superior na sua natureza, porque ele é filho, né? E a gente viu também que ele é primogênito, né? Além disso, a Bíblia fala que Jesus, ele foi ungido, né? Ele foi o Cristo, o Rei ungido. Hebreus 1, de 7 a 8, vai lá, diz assim: ainda quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos fez ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Então, assim, a gente vê que o anjo, ele é ministro, né? Eles são ministros da... Deixa eu ver aqui, natureza. Pronto, Jesus foi ungido. E os anjos são ministros, né? Eles são ministros da palavra de Deus, né? Eles ministram conforme a vontade de Deus. Ministro, a palavra ministro, por definição, quer dizer auxiliar direto do mandatário. Então, os anjos estão a serviço de Deus, né? E Jesus não. Por outro lado, a Bíblia diz que Jesus, ele foi ungido. Salmo 45, 6 a 7 diz lá: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Então você vê aí que Jesus é superior aos anjos, né? Ele tem essa superioridade, não só na questão do nome, na questão da sua natureza também, a própria natureza de Deus, né? Ele é a essência de Deus, ele é Deus, os anjos não são Deus, e na própria questão de que ele é o primogênito, Deus o exaltou sobremaneiramente, e ele é ungido, né? Ele foi ungido para ser filho de Deus. Os anjos, eles não têm essas características. Então, você vê que o autor de Hebreus, ele vai através desse capítulo 1 aqui, falando que justamente essa revelação de Cristo, ela é maior do que a revelação da lei, né? Ela é maior do que se a lei foi dada por anjos. Esse último aqui, essa última aliança que Deus fez, foi feita pelo próprio Filho, ungido, rei, primogênito, Senhor. Então há essa superioridade de Cristo. É por isso que a gente não deve, a ideia aqui é justamente que alertar para que não voltemos às práticas da lei, né? Às vezes a gente, até trazendo um pouco da nossa realidade, a gente quer
adotar, né? Alguns adotam, não, vamos comemorar a festa do tabernáculo, ou eu não como carne de porco. Eu não estou aqui para julgar se deve ou não comer carne de porco. Se você não quiser comer, não come. Mas o problema é quando você faz isso por conta de dizendo assim, eu vou seguir a lei. Vai comer, né, para comer carne de porco, eu também não vou comer. Só que a Bíblia é muito clara que diz que se você cumpre a lei, né, e tropeça no mandamento, você tropeçou na lei inteira. A lei, ela não tem essa capacidade de salvar, ela é apenas um medidor que mostra quão distante estamos de Deus, né? Seria como se tivesse uma régua aqui em cima, aqui, bem em cima, e eu olhasse para ela lá, para a lei, e visse que eu não estou nem perto do padrão que Deus tem para mim. E aí Deus demonstra o amor dessa última revelação através do seu Filho, né, para que a gente pudesse ter acesso a Ele. Então, a lei, ela serve para isso, não é para que a gente ande cumprindo, né, ou pedaços da lei. O próprio Jesus disse que ninguém põe remendo novo em pano velho, né? Ou ninguém põe vinhos novos em odres velhos, porque aí vão romper os odres e vai derramar. Se põe vinho novo em odre novo. Então Jesus está dizendo isso, para ter cuidado com esse rompante aí de a gente querer seguir a lei. Então, se hoje, nos nossos dias, ainda tem alguns com aquela tendência de seguir preceitos, porque a lei está mandando, naquele tempo era muito forte isso, né, no tempo que o autor de Hebreus escreveu isso, porque muitos crentes eram judeus, né, e viviam nessa dicotomia de seguir a lei ou seguir a Cristo, e muitos queriam impor, inclusive, aos cristãos não judeus práticas judias. Então, assim, em Atos, quando você pode ler com mais detalhes, você vai ver isso aí, quando há essa rixa aí e se faz um concílio lá da igreja e se escreve lá que não vai se impor, né, aos gentios nada, senão que se abstenham dos ídolos, né, e etc. Está lá em Atos, não é o nosso foco aqui agora não. Porque o nosso foco é esse, é mostrar que para a gente ter cuidado com isso, cuidado de seguir parâmetros da lei, né, vou seguir isso que estava a lei. O próprio Jesus, ele foi muito claro, significa, vamos ignorar o Velho Testamento? Não. Porque, como eu falei, a lei, ela mostra como estamos longe de Deus. Mas ela mostra o que a gente precisa também. O que Deus quer de nós, a gente conhece pela lei. Por isso que Jesus, ele explicando, lá no Sermão do Monte, ele fala, vocês viram o que está escrito? Amarás o teu próximo, né? Mas eu te digo que se você chegar e chamar teu irmão de louco, você vai já ser digno do fogo do inferno. Viu o que foi dito? Não adulterarás, mas eu te digo que se você ver uma mulher e no seu coração já desejá-la, você já adulterou com ela. Porque o foco nunca foi ritos de lei, o foco sempre foi um coração contrito e quebrantado aos padrões de Deus que Deus tem para nós. Esse é o foco que Deus quer de nós. O próprio Jesus diz que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, às vezes a gente quer seguir ritos, a gente tem que ter cuidado com isso. Os anjos, né, eles não gozam de dignidade de filho primogênito e rei ungido. Então, o autor de Hebreus, ele já começa essa epístola, você vê que eu estou no capítulo 1. Como eu falei logo no início, não tem saudação, não tem nada. Ele já começa nos 360 por hora aí, já começa falando, isso aí, voltar para os rudimentos, voltar para aquele sistema antigo, isso aí não dá certo. Cristo é maior do que isso, é maior porque ele é filho, e se antes se falava por profeta, agora está se falando por filho, e se antes a lei que vocês seguem, o sistema que vocês seguem foi dado por anjos, agora você está tendo mandamentos, está tendo um novo sistema que é dado por um filho que é primogênito, que é rei ungido, que é o próprio Messias. Então, a superioridade do novo é muito maior
do que a do velho. É isso que ele está querendo dizer, né? Então, assim, Jesus, ele é superior, voltando lá. Jesus, a gente já viu que ele é superior em seu nome, em sua natureza, e agora a gente vai ver que a obra de Jesus é maior do que a obra dos anjos. Lá em Hebreus, a gente vai continuar no capítulo 1, no versículo 10, tem escrito assim: ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras de tua mão. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual vestes. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Então, assim, nesse trecho de Hebreus, você vê que a obra do Senhor é uma obra perene, diferente da obra do Senhor, da obra da lei, que é uma obra que era incapaz de salvar, que era necessário ritos, era necessário que a gente tivesse sangue de bode, sangue de touro, e essas coisas, para que pudéssemos cumprir determinadas regulamentações legais, né? Jesus, por seu lado, veio com um reino eterno, um reino que não precisa de aperfeiçoamento, não precisa de nada, não precisa que você faça mais nada, porque, como ele mesmo disse na cruz, está consumado. Agora, depois de ter feito tudo, ele está à direita de Deus. Então, assim, Jesus, ele é criador e mediador. Ele não é criatura. Jesus, ele diz lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, Jesus, ele não é uma criatura, né, como muitas vezes alguns podem pensar: Jesus foi o primeiro gerado. Não. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Então, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas através dele. João 5, 26 e 27. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter em si mesmo. E ele lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Então, assim, você vê que o Pai, ele tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Por isso que Hebreus, que ele tem a essência, a expressão exata de Deus, né? Quem olha Jesus, olha a Deus. Agora, porém, com efeito, está lá em Hebreus 8, 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então você vê que o escritor de Hebreus, mais lá na frente, ele vai falar que o ministério de Jesus, ele é mais excelente que o dos anjos, que é a antiga aliança, né? E ele é o mediador dessa aliança, né? É ele que é o fiador dessa aliança. Essa aliança existe por conta dele, né? Então, assim, se antes a gente precisava de um sumo sacerdote, se antes a gente precisava de sangue de bezerros para se chegar a Deus, agora não. Jesus, ele atraiu, né? Ele mesmo disse que quando eu for levantado da terra, a todos eu atrairei a mim. E aí ele se tornou um único mediador. Lá em Timóteo 2,5, na primeira Timóteo fala lá: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, ele se tornou esse único mediador. A sua obra foi uma obra tão perfeita, uma obra tão completa, que ele se tornou, que não precisa de mais nada. Para chegar a Deus, a gente só precisa de Jesus, né? Só precisa se render a Jesus. Diferente dos anjos, aí a gente vê que no caso dos anjos já muda, porque os anjos, eles não existiam desde o início. Os anjos, eles foram criados por Deus. Lá em Ezequiel 28, 13 e 14, fala lá
muitos atribuem essa passagem a Lúcifer. De qualquer maneira, o meu foco não é isso, é a Lúcifer, se não é. O fato é que está falando de um querubim aqui. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foste preparada. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Então você vê que os anjos, eles são criaturas de Deus. Eles não existiam desde o início. Nenhum anjo falou, desde o início eu sou. Ninguém pode dizer isso, mas Jesus pode, né? Jesus mesmo, ele disse, né, que ele é o mediador, ele é o Senhor, lá em João 5, 6, né? Ele pode falar isso, mas os anjos não. Os anjos, em algum momento, eles tiveram a existência, eles foram criados, né? Eles não são eternos. Então, assim, vamos lá, de novo, recapitulando. Jesus, ele é superior em nome, na natureza, né? Por ser filho, por ser ungido, a própria essência de Jesus é superior à essência dos anjos. A obra de Jesus é mais perfeita, né, do que a obra da lei, por exemplo. Né, pela lei que foi mediada por anjos, a gente não consegue chegar a Deus, ninguém consegue cumprir essa lei. Então a obra de Jesus, ela foi perfeita porque mesmo hoje nós conseguimos ter acesso a Deus, bastamos orar através do nome de Jesus e Deus nos ouve. E o próximo aqui é superior em sua posição, né? Já basta ver que Jesus, ele está entronizado, à direita de Deus. Está lá em Atos 2:33, por exemplo, diz: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouviu. Então ele está sentado à direita de Deus. Lá em 1 Coríntios 15, 24 e 28, diz: então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então a gente vê a superioridade de Jesus, né? Ele está, todas as coisas, inclusive os anjos, estão sujeitas a ele, né? Ele está acima de todas as coisas. É diferente, né, dos anjos. Os anjos, eles são apenas ministros, né? Como está lá. O próprio escritor de Hebreus, ele fala lá no 13 e 14, ele diz: ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles ministradores enviados para servir a favor dos que vão herdar a salvação? Então você observa aí que os anjos de Deus, eles servem a Deus, né? Eles servem ao próprio Senhor. Lá no Salmo 103, 20 diz: bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos, em poder que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Lá em Salmo 91, 11, porque os seus anjos darão ordens a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos, né? Então você vê que os anjos, eles são ministros, e a gente já viu também que são conservos de Deus. É por isso também que a gente não pode fazer, vamos fazer aquela oração para São Miguel vir aqui e me livrar e destruir meus inimigos. Vamos fazer uma oração para Gabriel aparecer aqui e me ajudar. Isso não tem respaldo bíblico, você fazer oração para anjo. A Bíblia realmente fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Mas, como a gente já falou aqui na lição, o mediador, o único mediador suficiente que existiu foi Jesus. Então a nossa oração é para Deus.
E aí, em nome de Jesus. E se ele for usar anjos, se ele for fazer o que ele quiser fazer, glória para ele. Mas nós não devemos estar fazendo preces a anjos, por exemplo, né? Porque Cristo é superior a anjos. E anjos são servos, são ministros que servem a Deus, né? E fazem a vontade de Deus, que nos ama, nos guarda, nos protege. E como ele nos ama, nos guarda, nos protege, ele manda anjos fazerem isso, ou não, ele mesmo faz. Aí é ele que é soberano, não é a gente que vai definir como Deus vai agir, né? Mas é importante ficar claro que não devemos orar a anjos, clamar a anjos, buscar anjo, né? Chegar a ter culto para anjo, nada disso. São servos nossos, são ministros nossos, são criaturas. Nós somos salvos não porque os anjos entregaram a lei. Nós somos salvos porque Jesus morreu e ressuscitou, e eu creio que ele é o Filho de Deus. Por isso, porque eu creio, eu sou salvo. A Bíblia diz: aquele que crer será salvo, aquele que não crer já está condenado. Então você tem que crer em Jesus, né? Os anjos são servos. E só para finalizar, irmãos, eu me estiquei mais um pouco aqui. Aqui alguns serviços aqui, né? Que Jesus subiu, está aí a aplicação prática, né? Que Jesus ele subiu e está à direita de Deus, né? Todo poderoso. Então você vê que é algo superior. E aí os serviços dos anjos. Vamos ver aqui de maneira bem rápida algumas coisas que a Bíblia atribui às atividades dos anjos aqui na terra, mostrando justamente que eles estão como ministros, como servos, como criaturas a serviço de Deus, para a glória de Deus. Foram 2 anjos que destruíram Sodoma e Gomorra, né? A cidade de Sodoma e Gomorra. Eita, a bateria tá... Foi um anjo que destruiu os primogênitos do Egito, né? Então a gente vê que foi um anjo que destruiu. Foi um anjo que anunciou o nascimento de Jesus, né? Lá o anjo Gabriel. Foi um anjo que confortou a Cristo no Getsêmani. Foi um anjo que causou terror aos inimigos de Cristo, né? Lá em Mateus 28, 4. Foi um anjo que libertou os apóstolos da prisão, lá quando Paulo e Silas estavam, quando Pedro também foi liberto por um anjo. Então, o que é que a gente pode ter como conclusão? Eu vou concluir aqui com os irmãos. Então, como é que a gente pode ter como conclusão? Jesus é superior aos ritos antigos. Nós não devemos nos basear a nossa salvação, a nossa santidade, porque eu cumpro ou descumpro alguma coisa da lei. A minha salvação, a nossa salvação, a salvação de toda a humanidade é pela fé. Aquele que crê, né? Aquele que crê será salvo. Então é pela fé. Então você vê que os antigos, como eu falei no início da aula, e eu concluo repetindo basicamente, eu falei no início da aula, em Hebreus 11 a gente vai ter lá que os antigos alcançaram o testemunho pela fé. Não foi por seguir a lei, foi pela fé. Eles lá no passado, antes de Jesus, olhavam para frente vendo um Messias que viria, Salvador do mundo. Nós hoje olhamos para Jesus da história, aquele Jesus que veio há 2000 anos atrás, morreu, ressuscitou, e nós dizemos: esse era o Cristo de Deus. Ele está à direita de Deus e é o mediador de uma nova aliança. O escritor de Hebreus, ele tenta incutir isso na mente dos seus leitores, de que não voltemos a rudimentos antigos, não voltemos a crenças antigas, porque não dá para misturar as coisas, não dá para botar remendo novo em pano velho, né? Não dá para botar remendo velho em pano novo, né? Nem vinhos novos em odres velhos. Então, vamos olhar para frente, olhar para Jesus, é isso que ele está dizendo, porque Jesus é melhor do que o sistema anterior, a revelação é melhor, Jesus é maior do que os mediadores do anterior. Você vai ver que ele vai falar mais para frente nas próximas aulas. Vai ser Jesus, ele é superior à lei, Jesus é superior ao sacerdote, Jesus é superior a Moisés. Então ele vai falando a superioridade
de Cristo em tudo. Por isso que o título da revista é A Supremacia de Cristo. Eu espero ter sido claro, né? Eu meio que me atrapalhei um pouco aqui com essas tecnologias aqui, de iPad, de computador, e muda aqui, olha aqui, lê não sei aonde, né? Mas, assim, se os irmãos tiverem dúvida, eu vou ver com o Maxwell como deixa no telefone. Eu queria deixar mesmo o telefone do Maxwell, mas eu vou deixar o meu. Aí qualquer coisa, se eu não souber, eu pergunto para ele. E aí ver com o pastor Elton, para ver como é que deixa, para que os irmãos possam fazer dúvidas. De qualquer maneira, eu espero que o Senhor tenha edificado o seu coração. E vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa aula. Que o teu Espírito, Senhor, que seja o grande ministrador das nossas vidas, nos ensinando, Senhor, a tua vontade e o teu querer. Recebe, Senhor, essa aula, que o Senhor possa estar trabalhando nas nossas mentes e corações, para que estejamos cada dia mais santificados em Ti e glorifiquemos o Teu nome. É o que eu te peço, em Teu nome é que eu oro. Amém. Deus abençoe, tenha um bom dia aí, ou uma boa noite, não sei, uma boa tarde, mas fique na paz do Senhor Jesus. Amém.